Ora, olhei para o ar-condicionado antes em vez de olhar para a câmara. Meus amigos, cá estamos nós, depois de algumas mensagens a perguntarem quando é que gravaríamos esta semana. Gravamos na quinta-feira e cá estamos nós para falar. Decidimos ver tudo como os Lakers. Decidimos ser Lakers. Decidimos ver com distância, ver o que está a acontecer e depois invadir o mundo e conquistar, e é isso que nós decidimos. Meus senhores, estamos todos mais ou menos com a mesma indumentária, não é? Um calor estúpido. O Ricardo não trocou a bola ao ar, não trocou a bola ao ar pelo 0-0. Agora sim. Meus senhores, como é que estamos? Como é que está aí a vida por Lisboa? Muito calor aqui? Muito calor aí, neste caso? Algum calor. Epá, eu confesso que todos os dias chego a casa, seja a que horas for, e vou dar um mergulho, porque não há hipótese. Está mesmo muito calor, muito calor. Olha para mim, tenho uma piscina. Não tenho uma piscina, tenho um tanque, pá, tenho um tanque. É, dar ao mesmo, dá para pôr o cu de molho. É um bocado por aí. Ai, meu Deus. E tu, Chico, como é que estás a lidar com este tempo? Eu não vou dar mergulhos, porque eu não tenho nem uma piscina nem um tanque. Mas tenho tudo muito. Isto deve ser o máximo de luz que eu tenho nos últimos dias, porque a minha querida esposa, como está grávida, numa fase cada vez mais adiantada, sofre muito com o calor. Então, isto claro, parece. Luzes apagadas? Estou sempre com os stores baixos e parece que estou sempre na escuridão da noite. Olha, eu do que conheço da tua respectiva, como ex-treinador dela, ela sempre foi muito drama queen, portanto, é verdade. Eu acho que tens que te impor aí. Isso. Ela está a ouvir, Chico. Diz-me que ela está a ouvir. Agora não deve estar distraída e ela é uma cabeça no ar, mas eu vou-lhe passar a mensagem. Jesus, é que em 2 minutos ela já foi insultada para aí 4 vezes por 2 pessoas diferentes. Meus senhores, vamos lá falar de coisas que estão a acontecer. Nós ficámos tranquilos a ver o que estava a passar, ficámos mais ou menos tranquilos. E a minha pergunta é para vocês dois: quantas vezes é que surgiu um ao telemóvel? Eu tenho 2. Eu tenho 2 vezes. Eu também. Eu tenho, depois foram seguidas, estava ao pé de ti e tudo, ainda por cima. Estavas. Miles Turner e Damian Lillard, não é? Miles Turner e Damian Lillard, não é? Começamos por aí. Eu também fiquei surpreendido com a ida do Luke Kennard para Atlanta, confesso. Olha, e como é que é? Já estamos no comboio de Atlanta segunda ronda ou ainda não? Vamos ver se ficam pela segunda ronda. Quer dizer, depende um bocadinho do Porzingis e acho que não podemos confiar na saúde do rapaz, mas está ali montada uma equipa muito interessante para colmatar ali as lacunas do Trae Young e acho que estão a fazer um excelente trabalho. O novo GM dos Hawks está a fazer um excelente trabalho. Olha, mas vamos começar então com os Bucks, obviamente, a não ser que não tenham tido telemóvel nos últimos dias. Perceberam que Miles Turner assinou com... Aliás, se quisermos ir até por uma ordem cronológica, Brook Lopez sai para os Clippers, Miles Turner assina pelos Bucks, e na altura quando o Miles Turner assina foi momentos relativamente rápidos até descobrirmos como é que aconteceu, mas na altura quando sai a informação do Miles Turner a pergunta foi como é que os Bucks abriram um espaço para este contrato do Miles Turner, e minutos depois sai a forma como eles o fizeram, e acho que esta foi uma decisão surpreendente. Às vezes atirava-se esse cenário até em relação ao Bradley Beal e não sei o quê, de dispensar o jogador e esticar o contrato, atirava-se assim pelo canto da boca, porque é quase uma decisão quase incompreensível pelo impacto que vai ter no futuro. Nós estamos a falar de um jogador que iria receber cerca de 113 milhões de euros nos próximos 2 anos. O que os Bucks fizeram foi transformar esses 113 milhões de euros em vez de 2 anos, 5 anos. Portanto, nos próximos 5 anos, os Bucks vão pagar o dinheiro de um titular, 22 milhões de euros, é um titular em quase todas as equipas, vão pagar para esse titular não estar na equipa dele. 22 milhões de euros para não terem Damian Lillard na equipa, Ricardo. Vamos aqui ignorar para já o legado de Damian Lillard e o peso de Damian Lillard na liga. Só pura e dura a decisão de esticar este contrato. Eu tenho algumas ideias sobre o porquê.
mas queria começar por só olharmos para a decisão fria, não é? Pois, entretanto têm saído várias informações, eu apanhei algumas, provavelmente vocês apanharam outras, mas de que, por exemplo, o Damian Lillard não ia acionar muito provavelmente a sua player option no último ano do seu contrato, porque queria provavelmente ir para o outro lado, não sei, sinceramente não sei, mas informação de que ele queria fazer a recuperação da lesão grave que sofreu, a ruptura de tendão daqueles, em Portland, junto da família, junto dos filhos, e que os Milwaukee Bucks não permitiram esse pedido do jogador. Obviamente querem que ele esteja a ser acompanhado pela equipa médica da equipa, e portanto não o permitiram. Portanto, a relação provavelmente nunca terá sido muito boa. O próprio Damian Lillard queria ir para Miami na altura, acabou por ir parar a Milwaukee, sempre foi profissional, mas também assumiu que o seu primeiro ano foi mau em termos de rendimento, porque de facto não estava feliz. Ele não tinha uma ligação fora de campo com Giannis Antetokounmpo e com os outros jogadores da equipa, dizia que ficava fechado em casa a ver boxe, que é uma das suas paixões, e que não fazia absolutamente mais nada, e portanto a felicidade, para quem acredita que a felicidade pode ajudar ao rendimento, eu acredito, a felicidade não estava ali presente, por muito que fosse milionário e estivesse a ser pago para jogar basquetebol, mas acredito que esse já não era um bom ponto de partida. Depois, eu acho que o John Horst manteve, o GM dos Bucks, manteve a linha do que tem sido a sua gestão ao longo dos anos, que é correr grandes riscos para segurar Giannis Antetokounmpo. Foi Jrue Holiday em 2020, foi Damian Lillard que foram buscar em 2023 e agora Miles Turner em 2025, e a única forma de o irem buscar era de abdicarem de alguém que fizesse parte da equipa, e a solução que ninguém previa era esta. Eu acho que foi isso que surpreendeu, porque se o Lillard tem uma lesão grave que o pode deixar de fora durante uma temporada, a verdade é que era uma temporada aqui, mas depois na outra voltava e tinha um dos 75 melhores jogadores da história da NBA novamente no seu plantel, e a equipa abdicou disso. Os Pacers acabaram por sair prejudicados com isso, porque se calhar estavam a jogar com o facto de não haver ninguém na NBA com cap para ir buscar o Miles Turner, e se calhar fizeram-lhe uma proposta baixinha para ver se ele ficava lá com um desconto grande depois do mau rendimento que teve nos playoffs. Só que se calhar não estavam à espera que os Bucks sacassem esta da cartola. É uma decisão questionável, para mim muito questionável, porque vai deixar ali dead money até 2030, muito questionável, mas segue em linha com as opções arriscadas e ousadas que John Horst tem feito ao longo destes anos. Chico, a equipa, para além do Miles Turner, para além do Brook Lopez, perde o Lillard, perde Pat Connaughton, adiciona Gary Harris, adiciona Miles Turner, e vamos ver o que é que vai acontecer com o Micic. Ele tinha-se comprometido a regressar à Europa e de repente há aqui uma troca que até envolve escolhas de segunda ronda, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. O plantel desta equipa dos Bucks é basicamente o mesmo. Podemos aqui olhar para Miles Turner como um upgrade em relação a Brook Lopez, mas não é um upgrade de 200%, é um upgrade, sei lá, de 10%. Portanto, o plantel é o mesmo, sem Damian Lillard. Portanto, esta decisão de abdicares de 22 milhões de euros do teu cap até 2030, como disse o Ricardo, e bem, e atenção, porque até 2030 os Bucks também não têm piques, portanto, eles vão ter dead money e sem piques. E se calhar eles melhoraram o quê no contexto do Oeste? Melhoraram 5%? Se calhar nem isso. Eu acho que não é nem isso. Por isso é que eu concordo com o Ricardo que estão a seguir a lógica do risco, mas por outro lado é um risco que eu não sinto que melhorou a equipa, pela matemática que tu acabaste de fazer e muito bem, da constituição da equipa. O Miles Turner se calhar dá nesta fase, e obviamente um novo contexto pode melhorar, pode piorar, isso veremos só com o futuro. Acho que dará algo relativamente parecido ao Brook Lopez, sendo que perdem um dos melhores bases da história da Liga. E depois há toda aqui uma confusão mediática, entre aspas, porque tu e eu estávamos a comentar na altura, porque estávamos muito perto, quando surgiu esta informação, que o Giannis, minutos antes desta troca acontecer, comete um tweet
do género a comentar o que está, todas as moves que estavam a acontecer. Ficou logo no ar a questão de, ok, ele já sabia disto no momento em que a informação saiu cá para fora ou não? Pouco depois, houve um jornalista que admite que não sei o nome, que já dizia que o Giannis não ficou nada contente com esta movimentação. Depois, é o Chris Haynes que é amigo próximo do Damian Lillard e que tem acesso ali a algumas informações privilegiadas. Pronto, o Chris Haynes, admito que não me lembrava que era o Chris Haynes, que até parece mal de eu não saber que era o Chris Haynes. Não faz mal. E depois, já não sei se vocês viram, até o Damian Lillard comentou um excerto de um programa norte-americano em que diziam que o Giannis ficou a par desta move antes dela vir cá para fora, e o Lillard quer fazer com um mimo assim meio chateado, dizendo, a sério? Ou seja, eu ainda estou meio preso neste círculo de afinal, normalmente quando há estas moves muito relevantes, parece que o cenário é muito claro entre as estrelas, que ora sabem, ora não sabem, ora estão chateadas, ora não estão. Eu aqui, honestamente, ainda não estou bem a perceber a dinâmica que houve entre o Giannis, entre o Lillard, entre os Bucks, e se me permitem, eu se fosse o Giannis não estaria contente. Eu não vejo a equipa a dar um passo em frente com estas movimentações. E o Giannis, como sabemos, está ali na corda bamba há demasiado tempo com é trocado ou não é. Portanto, há uma coisa que é importante, que é a forma que os Bucks têm de se convencer que esta é uma boa decisão é apenas uma, que é eles tentarem melhorar o plantel para manter Giannis e chegarem a uma conclusão que é nós não conseguimos fazer nada. Nós não temos picos, nós não temos contratos para trocar, portanto nós só temos uma hipótese para abrir aqui, no fundo eles abriram 30 e tal milhões em salários, é a diferença entre os 22 que o Lillard vai receber e os 54 que queria receber. Portanto aquilo que eles fizeram é desespero de, nós temos um jogador que não vai jogar, nós temos um jogador que nós nem sabemos ao certo se aos 36 anos, quando ele regressar, como dizia o Ricardo, vai estar capaz de nos ajudar. Pai, nós temos que conseguir dizer ao Giannis Antetokounmpo que pelo menos ele vai ter opções para jogar com ele. É só essa a forma que tu tens de te convencer que isto é uma boa ideia. É um dia, numa reunião, no início do verão, já depois de tentares trocar Lillard e não teres conseguido, é chegares à conclusão de, vamos abrir aqui 30 milhões e depois logo se vê o que é que vai acontecer no futuro. Porque a diferença entre tu teres Miles Turner e não teres Damian Lillard é a única forma que tu tens de te convencer que ter 22 milhões no teu cap até 2030 é positiva. Agora, isto tudo tem que estar associado a Giannis Antetokounmpo. Eu não acredito que o Giannis não soubesse. Acho que é impossível, acho que é impensável até. E, portanto, o Giannis, que sempre se mostrou exigente com a sua franquia, pelo menos agora, o cenário de não fazer nada era o Giannis Antetokounmpo entrar em campo para o ano com Kevin Porter, Gary Trent, Bobby Portis e alguém. E o Kuzma. Era este o cenário. Agora, pelo menos, vai entrar com o Miles Turner. Agora, podemos aqui discutir se isto chegará, ou seja, o risco de perder Giannis na mesma compensa os anos todos que vão ter que estar a pagar os 22 milhões de dólares ao Lillard. Claro que não. O Giannis pode chegar a janeiro e dizer, isto não está a funcionar, nós temos 21 vitórias e 21 derrotas, isto não funciona e eu tenho que ser trocado. E a partir daí, ou acertas de forma incrível a troca pelo Giannis, ou então vais passar 5 ou 6 anos completamente amarrado. Mas eu vi algumas pessoas a dizer que estas moves... vi alguém dizer estou a um base de considerar esta equipa candidata no Oeste. Eu diria que depende se o base for o Luka Doncic, sim. Se o base for o Chris Paul, não. No papel eu percebo o sentido de urgência do franchise, e há uma coisa que volto a dizer, já não é a primeira vez que digo isto, mas que tenho dito nos últimos anos várias vezes, que é se o Giannis pressiona e tem pressionado os Milwaukee Bucks para fazerem alguma coisa, a verdade é que eles têm feito sempre alguma coisa. Ele não quis o treinador, o Mike Budenholzer, eles foram buscar o treinador que ele queria, o Adrian Griffin. Não funcionou, foram buscar o novo.
Ele dizia que a equipa já não era suficiente depois do título, depois do ano seguinte em que não conseguiram fazer nada de especial, em que foram expostos pelos Miami Heat logo na primeira ronda. O Jrue Holiday acabou por não ter grande impacto para defender o Jimmy Butler. Ele fez pressão, deu uma entrevista na GQ a dizer que queria que toda a gente estivesse alinhada, desde o presidente até ao homem que trata até ao roupeiro, basicamente, foi o que ele disse. E o que é que eles fizeram? Foram buscar o Damian Lillard. E ele, mais uma vez, está neste limbo de se comprometer ou não com a equipa, de pedir uma troca, de não pedir uma troca. Há enfim, há muito suspense sobre o que é que pode ser o futuro, e ele também não ajuda a que haja ali alguma estabilidade. E a verdade é que os Bucks sentem que não se podem dar ao luxo de esperar pelo regresso do Damian Lillard. E como não se podem dar ao luxo de esperar pelo regresso do Damian Lillard, não podem perder este ano, então a única forma é abdicar do Damian Lillard, convencerem-se que este ano Lillard não vai estar. Se calhar é um jogador pequeno, recuperado de um tendão daqueles capaz de ser complicado, portanto se calhar não é só um ano, podem ser 2 anos. Então se calhar abdicamos já do Damian Lillard e vamos ver o que é que conseguimos encontrar com o que nos sobra. E encontraram o Miles Turner, que na teoria faz algum sentido, tendo em conta que perderam o Brook Lopez, é 8 anos mais novo do que o Brook Lopez, encaixa naquele perfil de protetor de cesta. Eu acho que ele não é assim um protetor de cesta assim tão bom. O Brook Lopez também perdeu algumas das suas qualidades nos últimos tempos, mas dá lançamento de 3 pontos como o Brook Lopez dava. Percebo a ideia de terem que fazer uma aposta, e se calhar não havia outros jogadores que pudessem significar, na perspectiva do Giannis, uma aposta, e isto foi uma aposta que os Bucks fizeram. Foi: nós vamos correr o risco de abdicar do Lillard e acreditar que e não vamos desistir deste ano 25-26, e vamos acreditar que 26-27 o Lillard também não estaria em condições, e vamos dar-te um sinal de que nós queremos apostar já neste ano, até porque o Oeste, como sabemos, está a abrir aqui margem para surgir qualquer equipa para tomar o Oeste. Depois de Tatum, de Haliburton, de tudo o que está a acontecer no Oeste, de repente tens os Knicks que podem aparecer, tens os Cavs que vamos ver como é que vão aparecer, muitas dúvidas há sobre eles também depois do fracasso que foi esta temporada, nos playoffs, entenda-se. Atlanta está muito bem, mas não vês assim uma equipa que tu sintas que é claramente candidata. E eu acho que os Bucks, dentro do front office, conseguem convencer-se: se calhar nós temos uma hipótese. Sim, e tens Giannis, tens um dos 3 melhores jogadores do mundo, tens sempre uma hipótese. Olha, olhando agora para o lado dos Pacers, já vamos depois ao lado do Lillard, mas olhando aqui para o lado dos Pacers, eu vi os primeiros comentários à decisão do Miles Turner de grande consternação, de que os Pacers iam ficar muito chateados, e eu confesso que estou no espectro totalmente oposto. Eu acho que isto foi ótimo para os Indiana Pacers. Os Indiana Pacers perceberam certamente neste playoff que o Miles Turner é o Miles Turner porque Tyrese Haliburton o ajuda muito. Os Pacers provavelmente perceberam que o Miles Turner ia desvalorizar no próximo ano porque não ia ter o Tyrese Haliburton. E perceberam que estar a pagar ao Tyrese Haliburton, ao Miles Turner, poderia depois custar-lhes um Benedict Mathurin, poderia custar-lhes outro tipo de jogadores depois no futuro, e isso custaria-lhes logo à cabeça entrada no tax e flexibilidade no futuro. Portanto, aquilo que os Pacers me parece que fizeram, como o Ricardo mencionou ao início, fizeram uma proposta mais baixa ao Miles Turner do que certamente ele esperava, e eu acho que eles não ficaram assim tão chateados com a saída dele, porque eles sabem que vão ter aqui um ano de gap, pode não ser tão acentuado como o ano dos Boston Celtics, mas vão ter um ano de gap, e sabem que a partir do momento em que perdem a possibilidade de ter Miles Turner, vão ter uma série de avenidas para poder cavalgar durante o próximo ano, seja numa troca, seja alguns negócios, alguma coisa assim do género, que lhes permita em 26-27, quando o Haliburton regressar, ter um poste ou igual, ou até melhor, e mais barato que o Miles Turner iria ser. Portanto, não sei o que é que vocês acham. Eu, pessoalmente, se fosse adepto dos Pacers, obviamente não fico feliz por perder o Miles Turner, mas percebo que é possível que venha a ser mais positivo do que a continuidade do Miles Turner. Sim, tendo em conta o contexto, lá está, é que eles, a partir do momento em que surgiu a lesão, assumiram que a próxima época nunca seria ao mesmo nível ou sequer próxima desta última. Poupam dinheiro, quanto pior a equipa for,
maior a possibilidade de, na próxima temporada terem uma escolha muito alta do draft, e isso será muito valioso porque é uma equipa ainda muito jovem e poderão sair a ganhar. Poderia outra pessoa argumentar o mesmo que vocês argumentaram há pouco, de já que o Oeste não está assim tão competitivo, se calhar podiam ter investido e mesmo sem o Haliburton de fazer alguma coisa interessante. Mas eu pessoalmente acho que sem o peso do Haliburton na manobra da equipa seria sempre muito alto para bater com Bucks de Giannis, com os Celtics mesmo sem Tatum, por aí fora. Portanto, acho que pode ser um doce que eles não estavam à espera e eu admito que não tenho conhecimento do próximo draft, mas se eles forem uma má equipa no Oeste, certamente terão uma escolha de top 15 no draft e isso há sempre potencial para trazer alguém talentoso para este core. Mas eu não estou a ir ao draft, eu estou a ir à abertura que depois te dá para usar a tua mid-level, Claro. para usar uma série de coisas, série de avenidas durante os próximos 2 verões que te permitam ser melhor. Tu falas aí das trocas, eu é que pessoalmente não os vejo a querer mexer muito no resto da equipa, já que já perderam uma peça relevante, o resto é quase tudo malta jovem, acho que farão 1 ou 2 ajustes aqui e ali, mas eu, se fosse eles, tentaria manter o máximo deste plantel que fez uma grande temporada, ajustando no futuro quanto a isso. Mas os negócios aparecem e depois esse lado financeiro obviamente também pesa, que também não sou um especialista para estar aqui a analisar. Tens aqui a questão do perfil do Miles Turner e o que ele representava para os Indiana Pacers e se eles de facto vão conseguir substituí-lo assim com tanta facilidade. Também é verdade que o Haliburton é um base que gosta de colocar toda a equipa a jogar. Havia ali alguma sinergia com o Miles Turner, sobretudo no pick and pop, mas eles não faziam muito bloqueio direto com o Turner a rolar para dentro, enfim, havia muita coisa do two-man game que podes ter entre um base e um poste que ali não existia, porque por isso simplesmente o Miles Turner não é um jogador de jogar dentro, de postear, é muito mais de estar cá fora, de abrir. Fora, não é? Ele desfaz quase sempre para fora. É importante talvez perceber aqui qual é o desenvolvimento do Siakam ao nível do tiro exterior, se ele consegue estabilizar aquilo que mostrou nos últimos 2 anos, ele há 2 épocas lançou 35%, que já era das melhores anos da sua carreira, mas este ano a lançar 4 triplos por jogo, que é a sua terceira melhor época em termos de volume, lançou 39% de 3 pontos. E se ele conseguir manter este nível de eficiência no lançamento de 3 pontos, talvez eles não precisem de um poste que lance 3 pontos e possam ir à procura de um poste que role e que seja uma ameaça vertical e que possa oferecer ao Haliburton também a ameaça do alley-oop e poder dar-lhe ali também mais algumas coisas que ele possa ver, uns floaters, algumas coisas que ele possa ver que se calhar não tem no seu jogo porque os parceiros que tem em campo não lhe permitem desbloquear tanto algumas dessas armas. Portanto, talvez a saída do Miles Turner possa deixar algumas saudades em algumas perspectivas. Ele era um jogador adorado, era um jogador que aparentemente não tinha um ego muito grande, era um jogador que estava há mais tempo em Indianápolis. Ele ainda estava lá desde a era Paul George. Exatamente, passou pelo Paul George, passou pelo Sabonis, eles abdicaram do Sabonis em vez dele, falava-se que era ele que devia sair e não o Sabonis, saiu o Sabonis, ele continuou sempre. Perdem aqui uma figura que era importante para a organização, mas a verdade é que sem Haliburton é um ano de desinvestimento. Eles fizeram uma proposta baixa, porque se calhar era uma proposta que não afetava muito e que se calhar lhes permitia também futuramente, quando o Haliburton voltasse, manterem a equipa competitiva. Ele saiu e eu tenho que concordar contigo que se calhar eles não ficam muito chateados com isso e que o desenvolvimento do Siakam ao nível do lançamento também lhes permite depois ter uma base de recrutamento maior quando eles forem à procura de outro posto. Ouçam, e uma coisa podem apontar aí nos vossos caderninhos, meu amigo. Isaiah Jackson, estás a apontar, estás a ir buscar o caderno. Isaiah Jackson, pós-ruptura do tendão daqueles, vai ser o rei da próxima temporada. Aponta aí, Ricardo. Isaiah Jackson vai ficar no top 5 de blocos por jogo na próxima temporada. Podes apontar aí. Estás confiante? Meu amigo, eu sou apaixonado, não de uma forma sexual, mas de uma forma game pelo Isaiah Jackson. O Isaiah Jackson é o Robert Williams. Que cena tão fora da caixa. Meus amigos, preparem-se. Olha que hoje em dia ser o Robert Williams não é muito bom sinal. Amigos, vocês lembram-se do que eu disse no ano passado sobre Dyson Daniels? Lembram-se? Para quem joga Fantasy, prepare-se. Isaiah Big Boy Jackson. É assim, muito bem.
Mas já sabem, guardem para as vossas fantasy, mas a meio do ano desistam porque a equipa também vai desistir, então a época dele também vai acabar. Sim. Primeira escolha do Igor no draft do próximo ano da nossa fantasy. Já sabemos que ele vai ter ou a primeira ou a segunda escolha, isso é garantido. O gajo que teve. Não, tiveste a última. Não. Eu fiquei com a última escolha de todas. Eu sou quem menos pode. A última da primeira ronda, mas a primeira da segunda. Claro. Olha, sempre o primeiro a escolher duas em duas rondas, não podes esquecer. Exatamente. Olha, e Damian Lillard? Duas perguntas se levantam, não é? Quais são, aonde é que ele vai querer jogar, basicamente, porque de certeza que vai ter muitos interessados. E a outra pergunta é: as equipas estarão dispostas a pagar a Damian Lillard este ano para o ter no próximo? Eu acho que a resposta será um unânime sim, mas estou curioso para ver. Tem-se falado até da possibilidade dos Miami, tem-se falado dos Lakers também, portanto uma série de equipas vão ser Golden associadas. State, Boston, há muitas equipas já a ser associadas, obviamente. Não é segredo para ninguém que ele queria ir para Miami, portanto pode haver aí uma ligação já que está a ser feita. Também é verdade que Boston pode querer juntar o Damian, tem espaço para um jogador recuperado no tendão daqueles, tem lá os especialistas todos, portanto se calhar podem tratar de dois em simultâneo e fazem companhia um ao outro, não é? Mas sinceramente não sei onde é que ele vai parar. Eu estou curioso para perceber quando é que ele vai tomar uma decisão, porque propostas ele já deve ter em cima da mesa dele. Segundo os rumores, teve mais de uma dezena de propostas. E a minha questão é, ele neste momento não tem pressa nenhuma, ele vai ganhar os seus 22 milhões e tal este ano, no próximo, no seguinte e nos outros dois, e portanto não tem pressa nenhuma. Agora, ele pode perfeitamente recuperar totalmente com tranquilidade, e quando estiver perto do final da sua recuperação, aí sim decidir, porque imagina que ele se compromete com os Miami Heat, vai para Miami fazer a recuperação, e daqui a 2 semanas o Bam Adebayo rompe um Aquiles também, para se calhar convém a ele até adiar esta decisão. Sim, aqui a grande questão, Chico, aqui a grande questão é que as equipas, sabendo isso, não é? Para se antecipar, podem oferecer-lhe dinheiro que o convença a abdicar desse poder de decisão daqui a 6, 7 meses. Portanto, é esta aqui a grande questão. Pois eu ia questionar isso, quando é que para ele será mais vantajoso financeiramente tomar essa decisão que vocês estão a falar? Porque financeiramente é um bocado indiferente quando é que ele toma a decisão. Não, eu estou a dizer porque imagina, não sei se hoje a proposta de Miami será igual à proposta daqui a um ano, porque isto depende de 1001 fatores. Eles podem sentir daqui a um ano, se calhar, uma maior necessidade de, precisamos urgentemente de mas daqui a um ano Miami pode já estar num rebuild e já não querer pagar ao Lillard. É isso. E de certeza que daqui a 6 meses ou um ano vai haver equipas que retiram a proposta de cima da mesa e ele tem que viver com esse risco. Mas a quantidade de gente que quer continuar a contar com ele há de ser muito. É isso, porque daqui a 6 meses, se calhar metade das propostas que já recebeu já foram embora, mas se calhar outras 5 ou 6 propostas vão surgir. Por isso é que é interessante ver esta dinâmica que ele vai criar. Mas a questão aqui é que daqui a 5, 6 meses tu vais entrar num mercado quando as equipas podem já não ter esse dinheiro. Exato. E podem chegar ao ponto de dizer, não vamos aqui perder 5 milhões, que provavelmente vamos ter que entrar no tax e em vez de 5 milhões vai nos custar muito mais, ou ele assina o mais cedo possível, ou se eu já sei que não vou contar com ele nos playoffs, então vou esperar pelo verão. Sim, para ele se calhar o mais inteligente é mesmo aceitar o mais rapidamente possível, porque ele não sabe como é que vai ser a recuperação, ele não sabe como é que vai ser o futuro dele. Se calhar é melhor para ele garantir ainda mais dinheiro no imediato e depois, olha... Todo o dinheiro que ele garantir a partir de agora na sua carreira é bónus. É bónus, porque os 113 milhões nunca ninguém lhes tira. Portanto, ele corre o risco, entre muitas aspas, de acabar a carreira e ainda estar a receber dinheiro dos Bucks. Não é corre o risco, isso é certo. Em 2030 o Lillard não vai estar a jogar, com 39 anos, quer dizer, sei lá, nunca se sabe que o Chris Paul está a jogar. Olha, vamos ver então para onde é que vai o Lillard. Naturalmente não há, como disse o Ricardo, muita urgência, porque ainda falta muito tempo até voltarmos a ver o Lillard jogar. Provavelmente só vamos ver em 26, 27, porque ele rompeu o Aquiles em final de abril. Será improvável vê-lo a regressar em abril. Esta questão do Miles Turner acaba por influenciar uma outra questão, que era a questão do DeAndre Ayton e dos Lakers, porque aparentemente o Ayton estava a ser
cortejado, ou pelo menos havia essas duas possibilidades, Lakers e Milwaukee Bucks. A partir do momento em que o Miles Turner acaba em Milwaukee, percebeu-se imediatamente onde é que ia acabar o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton foi dispensado, mais ou menos, foi bought out em Portland. Aparentemente as coisas aparentemente não, nós vimos que as coisas não correram bem em Portland, e acaba aqui em Los Angeles, uma equipa que eu tenho visto algumas pessoas a crucificarem os Lakers porque perdem Dorian Finney-Smith e que ficaram piores. Eu diria que, olhando para a equipa dos Lakers, é verdade que perdem Dorian Finney-Smith, trocam Dorian Finney-Smith por Jake LaRavia, que, não sendo tão bom defensor como Dorian Finney-Smith, é 8 anos mais novo que Dorian Finney-Smith, é mais barato que o Finney-Smith, e trocam Jackson Hayes por DeAndre Ayton. Podemos aqui discutir imenso sobre se o fit do DeAndre Ayton encaixa com o Luka Doncic. Mas uma coisa é certa, o DeAndre Ayton, independentemente de ser um sonecas e independentemente de ser uma escolha número 1 que nunca atingiu o nível de escolha número 1, está aqui 20 níveis acima do Jackson Hayes. Portanto, acho que nós só dizemos que os Lakers estão piores porque são os Lakers e porque normalmente sonham grande e depois não conseguem, mas os Lakers perdem um jogador, melhoram a posição 5 e vamos ver o que é que Jake LaRavia vai fazer em relação a Dorian Finney-Smith. Portanto, a ideia de que os Lakers estão muito piores hoje do que estavam ontem, eu não concordo. A ideia de que os Lakers deveriam ter tentado outras coisas e não fixado no DeAndre Ayton, isso já concordo. Pois, gosto do teu exercício de te autoconvenceres que está tudo bem em Los Angeles, mas... Ricardo, mas explica-me... Não. Eu vou-te explicar. Isto é uma visão enviesada, tenho que admitir, mas eu não consigo gostar do DeAndre Ayton e acho que ele é um jogador que mina qualquer balneário. Não porque seja mau rapaz, pura e simplesmente porque o seu esforço muitas vezes é nulo ou quase nulo, e é um jogador que tira do sério os colegas de equipa. Eu lembro-me de ver, eu comentava dezenas de jogos dos Phoenix Suns, e eu estava a ver o Chris Paul a perder os poucos cabelos que tinha e não sei como a saírem-lhe fumo das orelhas de cada vez que o DeAndre Ayton falhava uma rotação defensiva, que não ia ao ressalto, que não fazia as coisas que tinha que fazer, que não ia lá para dentro e usava o seu corpo, que ele tem ferramentas que poucos postos têm. Ele é um jogador ágil e forte e não há muita gente assim. E a quantidade de vezes que eu vi o Chris Paul a reclamar com ele por ele não fazer o mínimo dos mínimos que lhe era pedido, ficou-me marcado na memória. É um jogador que eu acho que tem alguns problemas de compromisso com o jogo, e ainda por cima vai ser treinado por um JJ Redick que é obcecado pela execução e pelo compromisso, e que esteja toda a gente na mesma página, e são dois perfis que não encaixam. O JJ Redick ao terceiro treino já está a partir pranchetas ao meio. Vai jogar com o Luka Doncic, que ele de facto vai dar verticalidade e ameaça vertical e lobes, possibilidade de lobes, vai ser o poste que ajuda a desbloquear uma parte do jogo do Luka Doncic. Isso ele faz bem, o DeAndre Ayton, mas depois também vai haver alturas em que ele não vai ao ressalto e não vai correr para trás e não vai fazer o seu papel, e sabemos como o Luka Doncic ferve em pouca água. E eu estou a ver toda a gente a falar do JJ Redick e do Luka Doncic, e é verdade que nós não sabemos se o LeBron James vai estar nos Lakers no arranque da próxima temporada, já vamos falar, mas eu até acho que o LeBron James vai ser o primeiro jogador a não ter paciência para isto. O LeBron James é o primeiro a responsabilizar os colegas e a não ter paciência para colegas que não se entregam ao jogo. É claro que jogadores destes geniais, e lembro-me perfeitamente de ter uma conversa sobre isso, por exemplo, com o Carlos Lisboa, que me dizia que não era o Carlos Lisboa, era com o Carlos Seixas, que dizia que o Carlos Lisboa era tão genial, os jogadores geniais às vezes têm dificuldade em perceber que os outros jogadores, os jogadores banais, não são capazes de fazer as coisas que os jogadores geniais conseguem, porque aquilo é normal para eles. E eu acho que o LeBron tem um bocado isso. O LeBron, lembro-me de quando o Lucas chegou a Los Angeles, eu ter dito qualquer coisa do género, é talvez o primeiro colega que o LeBron concede que tem um nível de talento e um nível de QI basquetebolístico mais ou menos parecido com o seu, e portanto respeito-o por isso, porque de resto eu acho que o LeBron
tem dificuldades em respeitar pessoas que não têm QI basquetebolístico e que não se entregam. Ora, o DeAndre Ayton, o que tem revelado ao longo da sua carreira é precisamente isso. Falta de QI basquetebolístico, falta de entrega. Eu acho que isso vai funcionar muito mal naquele balneário. Portanto, eu não consigo perceber como é que tu só consegues ver as coisas positivas enquanto adepto dos Lakers e não estás preocupado. A questão aqui não é... A questão aqui não é que o DeAndre Ayton é o encaixe perfeito. O DeAndre Ayton está longe de ser um grande jogador de basquetebol. Quer dizer, é um grande jogador dentro da NBA. Sim, estás a dizer que ele é melhor do que o Jackson Hayes. Ricardo, os Lakers terminaram o ano a jogar com 5 jogadores. E nenhum deles era poste. Porquê? Porque o único poste que eles tinham não podia jogar. Ele só fazia faltas. Tudo aquilo que tu disseste. A única coisa que o Jackson Hayes tem de diferente em relação ao DeAndre Ayton é que é demasiado esforçado. E por isso é que só conseguia jogar 4 minutos cada vez, porque estava sempre a fazer faltas. Aquele elogio que nós damos aos jogadores fracos, quando queremos dizer alguma coisa. Se tu me disseres assim, tu vais gostar de ver DeAndre Ayton a fazer post-ups e Luka e LeBron a olharem um para o outro como quem diz o que é que este gajo está a fazer? Claro que não. Claro que não. Agora, o contrato do DeAndre Ayton é um bom contrato e se as coisas correrem mal, ele vai embora. Ele vai embora. Agora, certo. Nós termos uma opção que não tínhamos, nós não tínhamos esses, nós não tínhamos ninguém. Nós tínhamos o Trace Jameson e o Jackson Hayes. Agora, pelo menos, tens um jogador que tu podes entrar no jogo com ele. E podemos aqui discutir o que é que aconteceu com... Obviamente, todos percebemos o que é que aconteceu com o Dorian Finney-Smith. Ele queria mais, os Lakers não lhe deram porque sabiam que ele saindo iam ter acesso aqui a uma mid-level. Podemos discutir isso, mas olhando para o plantel de ontem, que perdeu um jogador, e o plantel de hoje, que ganhou 2, eu adoro o Dorian Finney-Smith, mas não consigo conceber que nós tínhamos 5 jogadores, agora temos 6. E vamos ver o que é que ainda vai acontecer, e atenção, porque agora também saíram as notícias de que a troca com o Kevin Durant vai ser expandida para 7 jogadores, tem-se falado muito insistentemente do rumor do Al Horford para os Lakers, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu fico feliz em ver DeAndre Ayton com a camisola dos Lakers, não fico particularmente feliz, mas é o que é. Está tudo, estamos dependentes da decisão do Sr. LeBron, que podemos falar aqui um bocadinho. Chico, é o ritual anual de pressionar a direção. Vamos ver se este ano ele tem coragem ou não de pressionar ao máximo e pedir para ser trocado. Sendo que, e ao contrário do que o LeBron quer fazer parecer de que o único objetivo que ele tem é jogar num contender, isso tudo é diluído com o momento em que ele pega a sua option, e tem todo o direito de fazer, os seus 50 e tais milhões, assinou a sua option e é jogador dos Lakers. Os Lakers não têm que fazer mais nada a não ser agradecer ao LeBron James e vamos jogar, vamos ver. No ano passado foram terceiros na conferência, porque não tentarem fazer um bocadinho mais este ano? E vamos ver até onde é que o LeBron vai esticar isto. Eu estou curioso, porque também, lá está, esta altura da NBA é sempre propícia a muitos rumores e a muitos, tal como acontece noutras modalidades, muitos são mentira, mas uma das coisas que tem surgido nos últimos dias, vocês hão de estar a par, é que aparentemente o LeBron e o Austin Reeves não adorariam a dinâmica de jogar com o Luka. Então podem ir embora. Juntam-se os dois. A verdade é que neste momento para os Lakers é fácil escolher entre esses 3. É tão simples quanto isto. O LeBron é a peça fundamental e escreve-se muito sobre ele todos os verões, e este ano ele já cumpriu o que tinha que cumprir, que era jogar com o filho, já ganhou o que tinha a ganhar. Agora se calhar vai olhar para um contender qualquer que esteja aí para, ok, onde é que eu posso tentar uma última run? Eu vejo uma, que é em Cleveland, um regresso a Cleveland. Chico, mas essa última run ele sabe melhor todos nós que a partir do momento em que ele faz opt-in, ele não tem hipótese nenhuma de ser trocado. Exato. Estamos a falar não é só a questão do valor, que é já difícil trocar 52 milhões. É a questão de ele ter 40 anos. É? Tu, se fores uma equipa, se fores os Cavaliers, vais abdicar de algum dos jogadores do teu 5 inicial para ter o LeBron James? Não. Nenhum. Talvez. Quem? Só se fosse o Allen, mas não faria sentido para os Lakers. Chico, se os Cavaliers ligassem aos Lakers e dissessem, olha, quero o Jared Allen pelo LeBron, vamos ignorar a vertente financeira. Não. Para os Lakers agora não faria sentido nenhum. Não, se eles tivessem ligado
há 2 dias a dizer, olha, trocamos Jared Allen por LeBron James. Os Lakers tinha que ser mais alguém, obviamente. é isso, mas Ricardo, Chico, não há hipótese, quer dizer, Não, alguém vai dar bons jogadores, não é bons, alguém vai dar jogadores a sério de rotação para ter o LeBron James num ano, se calhar é para fazer uma farewell tour. Pá, a não ser que seja uma questão muito específica, não é? Os Miami Heat, se calhar no ano passado davam o Jimmy Butler, mas... Sim, é preciso uma conjunção de fatores enorme para isso acontecer. Ricardo, se o LeBron quisesse jogar num contender e até nos Cavaliers, só tinha uma solução. Ele tinha a faca e queijo na mão. Opt-out e assinava pelo que desse. Claro. Sim, já podia ter saído. Eu acho que ele quer continuar ali. Está a fazer aquilo que faz todos os anos, que é meter pressão no front office. É isso. Achas que vão trocar uma das piques para tentar acrescentar ali mais qualquer coisa? Ou nem por isso? Depende do que for. Se for alguma coisa que respeite o melhor de 2 mundos, não é? Que possa ser... Não precisas disso. Ainda tens o Ben Simmons e o Russell Westbrook livres no mercado. Não, mas se for alguma coisa que represente melhorias no imediato e que possa ser uma peça a construir depois com o Luka, não tem que ser um jogador para ficar sempre com o Luka, mas uma peça para eventualmente depois ser retrocada ou assim, acho que se deve pensar. Agora tem que ser muito específico. E eu percebo que o LeBron queira maximizar a sua janela, mas estamos a chegar a uma altura que os próprios Lakers neste momento já que vão ter novos donos e que certamente vão querer virar a página e começar a carimbar o dedo do novo dono. Se calhar está na altura de agradecer ao LeBron. Ele vai fazer 41 anos e faz o seu contrato. Se ele quiser ser trocado, que peça para ser trocado e que abdique da sua no trade clause. E os Lakers certamente tentariam arranjar qualquer coisa. Se não, em 26, 27 seguem os seus caminhos diferentes e está na altura. Acho que sinceramente está na altura dos Lakers e eu sempre fui defensor que os Lakers deviam fazer tudo, tal como os Bucks fazem tudo para maximizar o Giannis, tal como os Golden State fazem tudo para maximizar a janela do Curry. Eu sempre fui apologista dos Lakers fazerem tudo para maximizar a janela do LeBron James, mas estamos a chegar a um ponto em que isso começa a ser incomportável, porque temos que maximizar bem mais agora a janela Luka Doncic, que é 15 anos, 14 anos mais novo que o LeBron. Está a chegar ao ponto, acho que está a chegar ao momento e diria que este ano, independentemente do que aconteça, será provavelmente o último ano de ligação do LeBron com os Lakers. Muito bem. Gostaste mais desta análise do que a do Aiton? Estava a brincar contigo. Já estou a ver o Aiton Most Improved para o ano. Então não era o Nemias? É? Ou não era o Isaiah Jackson? Isaiah Jackson vai ser de runner-up Defensive Player of the Year. Runner-up, né? Olha, se ele mandar por episódio 5 hot takes, algum há de bater, não é? Amigo, o meu hot take é só um. Atlanta Hawks, segunda ronda do playoff. Isso não é um hot take, meu. Desculpa lá, isso é a obrigação deles. É a obrigação, agora já é obrigação. Se tu me dissesse Atlanta Hawks finais da NBA, isso era um hot take, agora meu. Já é obrigação. Portanto, uma equipa que é rei do play-in, eu digo que eles chegam... E atenção, eu disse antes deles irem buscar o Nickel Alexander Walker. Agora já é obrigação. Já viste? Agora é obrigação. Desculpa lá, quantas equipas no Oeste muitas estão no topo que podem ambicionar ao top 4? Orlando Magic, Cleveland Cavaliers e mais quem? Então, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Knicks. Calma. E possivelmente Philadelphia, se aquilo melhorar um bocadinho. Philadelphia. Não, esquece lá Philadelphia. Quem? Bucks. Agora já no Detroit Pistons. Olha, isso Detroit. Pois é. Meu amigo, como diz o Zach Lowe, cocó! Eu estou nesta. Ox. Olha, olhando para o resto da liga, os Ox emergem aqui como uma das equipas que mexeu com intensidade, não só a nível de trocas, como conseguiram um dos free agents mais interessantes, o Nickel Alexander Walker, conseguem também o Luka Narto que tu falaste, acabam por construir aqui um plantel muito interessante, mas há aqui outras equipas, e se calhar é inevitável falar dos Houston Rockets, que adicionaram peças fortíssimas, ou pelo menos teoricamente fortíssimas, a uma equipa que já era ela de si fortíssima.
Sim, sim. Excelente trabalho, uma masterclass do Rafael Stone a montar esta equipa. Endereçou em primeiro lugar o grande problema da equipa, que era precisava de alguém que não tremesse e que pudesse ter a bola na mão e que pudesse criar o seu próprio lançamento sozinho no clutch. Eles que tiveram tantas dificuldades a fechar jogos na última temporada e foram buscar apenas, se calhar, o melhor jogador ofensivo da história da NBA no Kevin Durant, e alguém que não precisa que criem muito para ele, é darem-lhe a bola, porque ele à partida consegue lançar por cima de toda a gente. Portanto, excelente trabalho a ir buscar o Kevin Durant, sobretudo porque o retorno não foi extraordinário, que tiveram que dar. O Jalen Green, um jogador pouco eficiente e que provou em playoffs que não tem no sítio. O Dillon Brooks, é verdade que defensivamente acrescenta alguma coisa naquela identidade defensiva que o Ime Udoka quer implementar nesta organização, mas a verdade é que sem Dillon Brooks vai haver mais margem, mais minutos para Amen Thompson, para Jabari Smith, para Tari Eason, portanto a identidade defensiva vai se manter, e até há aqui uma aposta na juventude, entre Dorian Finney-Smith também para ajudar. Foram buscar aqui uma série de jogadores grandes, e aí a minha única dúvida, eu acho que até o Dorian Finney-Smith estava perfeito, depois foram buscar o Clint Capella, quando já tem Alperen Sengun, Steven Adams, e portanto irem buscar um terceiro jogador, porque é verdade, é bom ter fartura, é bom ter 3 postos, claro que sim. Agora são 3 postos em que um deles é claramente titular, o Sengun, e os outros 2 se calhar têm legítimas ambições de serem claramente o suplente. Eu acho que são 2 jogadores que não podem jogar em conjunto. Eu não vejo o Steven Adams e o Clint Capella a jogar em conjunto, sinceramente. Eu acho que a questão do Capella, Chico, a única conclusão a que eu chego, até olhando para o valor do contrato, é que eles sabem, e o próprio Capella saberá também, que aquele Aquiles arrumou, tanto é que ele nem termina a época a jogar, e que vem está ali para abrir em caso de emergência, não é? Exatamente. É um seguro que está ali, não é? Estamos a falar de um contrato de 21 milhões por 3 anos, isto é um contrato de 7 milhões, isto é um contrato de... Por 3 ou por 2? Não é 3? Eu acho que é 3 anos, mas posso estar... É 3 anos, ou seja, 21 milhões por 3 anos, isto é um contrato de 7 milhões, é um contrato de ter ali. Mas eu percebo esse raciocínio de que são, se calhar, opções a mais. O Igor até já tinha falado da questão do lançamento, que continuam sem muito lançamento, mas isto, o teres opções a mais a meio da época, facilmente torna-se essas opções que são algo redundantes, possivelmente num outro asset qualquer, e como vocês referiram bem, são contratos com valores muito simpáticos que facilmente são movimentados para outro tipo de equipas. Portanto, acho que há aqui pouco risco. Mexeram-se muito bem, e eu não vou dizer que tenho medo, porque a minha equipa é incrível, mas acho que há aqui potencial para duelos muito, muito incríveis, e até porque, pegando pela questão do lançamento que o Igor referiu, estou a gostar como também está a haver um pouco de mudança de paradigma das equipas de, ok, não é preciso nós termos 10 atiradores na equipa para ter sucesso. O standard evoluíram obviamente o seu lançamento, aumentaram o seu caudal de lançamento de exterior, mas não foi essa a chave do sucesso. Os Pacers também não. Os Rockets estão a seguir um modelo QB parecido, acho eu. Há uma coisa, eu acho que não há mudança de paradigma aí. Eu acho que é impossível limitar o que os Oklahoma City Thunder fizeram. Claro. Os Pacers chegaram às finais porque lançaram 40% enquanto equipa de 3 pontos. Ajudou. Há só uma coisa que eu quero emendar daquilo que eu disse, que acho que ainda falta algum lançamento de 3 pontos aos Rockets. Há uma coisa que eu não sei se disse, mas que é importante, que é há uma diferença entre tu receberes a bola do Fred VanVleet para lançar 3 pontos e uma diferença de tu receberes a bola do Kevin Durant e lançares 3 pontos. E a diferença é que o Kevin Durant a sua gravidade obriga a um afunilamento muito maior da defesa, e tu provavelmente quando receberes a bola vais ter mais meio segundo para lançar ou para preparar o teu lançamento. E, portanto, teres esses jogadores que atraem tanta atenção normalmente é benéfico para os atiradores. Portanto, não me chocava que olhássemos para a próxima temporada e víssemos que os números de lançamento do Jabari Smith melhoraram, que os números de lançamento do Fred VanVleet melhoraram, porque o espaço é diferente quando jogas a partir de Kevin Durant. Portanto, atenção a isso, pode ser um fator. Falaste de Jabari Smith, 35% no ano passado, Fred VanVleet 35%, Tari Eason 34%. Portanto, estes números têm que subir obrigatoriamente só com a presença do Kevin Durant. Exatamente.
também pelo aumento de minutos que vai existir aqui, portanto o Jabari Smith perdeu um bocadinho do seu espaço quando se lesionou, quando partiu a mão, e o Amen Thompson acabou por assumir a titularidade e percebemos logo que ele nunca mais ia sair do 5 inicial, acabou agora por beneficiar da saída do Dillon Brooks e portanto estará mais confiante também, porque o seu papel vai ser reforçado na equipa, portanto eu acho que há aqui margem para eventualmente esse aparente problema esse aparente problema do lançamento não ser assim um problema tão grande para os Houston Rockets. Desculpem, sem querer sair, desculpem. Ficou a gravar ou não? Ficou, desculpa. Bom. Não, sem problema. Estávamos aqui a insultar-te, a dizer que a tua opinião era completamente absurda e era por isso que não fazia sentido que continuasse e por isso íamos retirar-te aqui da emissão. Olha, e Denver, meus amigos, eu sei que estamos todos extasiados extasiados e chocados com o quão melhor está a ser esta free agency desde que Calvin Booth saiu. Portanto, os Denver Nuggets, com o seu pouco espaço e com as suas poucas margens, conseguiram trocar Michael Porter por Cam Johnson, que é a troca que é, e é uma troca arriscada, porque estamos a falar de uma pica em 2032. Em 2032 o Jokic terá 38 anos ou 39 anos, mas neste momento abriu-lhe aqui uma maior janela, deu para ir buscar um jogador que era adorado em Denver, Bruce Brown, que foi uma peça fundamental na conquista do título. Vão buscar um backup que, pelo menos 18 minutinhos por jogo, estamos mais tranquilos em dar esses 18 minutinhos a Jonas Valanciunas do que dar a DeAndre Jordan. E parece que vão ser fator, não é, Ricardo? Eu não desgosto do Michael Porter a jogar ao lado de um jogador como o Jokic, mas tem as suas debilidades. Cam Johnson também vai beneficiar muito de jogar ao lado de Jokic. Acrescentas Bruce Brown. Parece-me uma equipa que, dentro das suas complicações de mexer, se mexeu bem. Mexeu-se muito bem. Eu estou sinceramente muito entusiasmado para ver esta versão dos Denver Nuggets, porque recordo que foram a única equipa que meteu os Oklahoma City Thunder a suar do bigode, como ontem admitiu o Ludort, que disse que foi de facto naquele jogo 4, foi o único jogo nos playoffs em que eles verdadeiramente se sentiram nervosos, porque do outro lado estava uma equipa que já tinha sido campeã, sabia o que era preciso para chegar ao troféu Larry O'Brien, e eles sentiram que se calhar não tinham total controle da eliminatória. Denver com Aaron Gordon com problema numa coxa, com Michael Porter Jr. com o ombro completamente lixado e sem conseguir lançar como deve ser. Jamal Murray também não estava a meio gás, portanto também não estava a 100%. Conseguirem virar para este ano e perdem o Michael Porter Jr. e ganham Cam Johnson, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. e Jonas Valanciunas. O Valanciunas foi troca direta com o Saric, portanto nem sequer tiveram que meter mais nada no pacote, e o Saric estava lá só porque aquelas toalhas não se abanam sozinhas. O Valanciunas eu acho que na fase regular vai ter os seus minutos, vai dar descanso ao Jokic. Nos playoffs não sei se ele será jogável, mas é alguém que pelo menos vai manter o Jokic mais fresco, porque não vai ter que jogar tanto tempo na fase regular, e portanto diria que trocar Michael Porter Jr., que vinha sendo muito irregular, por uma combinação de Cam Johnson, Tim Hardaway Jr. e Bruce Brown, eu acho que os Denver Nuggets saem a ganhar e muito disto. Também porque eu acho que o Michael Porter Jr., se calhar desses 4 jogadores é aquele que pode ter o teto mais alto, é o jogador que tem mais talento, ou que tem ali o elemento diferenciador que de facto o torna muito valioso, que é a capacidade de lançamento que é de elite, mas isso também era potenciado porque jogava ao lado de Nikola Jokic, aquilo que disseste há pouco da gravidade do Kevin Durant. Se há alguém que se aplica a questão da gravidade quando tem a bola na mão, se calhar não há nenhum jogador na liga que tenha mais gravidade do que o Jokic. O Steph Curry talvez sejam os jogadores que criam mais gravidade, e o Curry até cria gravidade sem bola. O Jokic, quando tem a bola na mão, estão 10 olhos dos adversários em cima do poste sérvio. Portanto, eu acho que não só o Michael Porter vai ter um decréscimo daquilo que é o seu rendimento, porque vai jogar em Brooklyn e vai ter que esperar que o Cam Thomas de vez em quando o deixe lançar, e no caso do Cam Thomas, tem lançamento que não é tão de elite. O Cam Johnson não tem lançamento que não é tão de elite como o Michael Porter Jr., mas que se pode tornar de elite ao lado do Jokic.
tem a capacidade de usar o drible, que é a coisa que o Michael Porter não faz. É verdade que não tem capacidade de ressalto como tinha o Michael Porter. Defensivamente também não é um buraco se calhar tão grande como o Michael Porter Jr. e portanto só essa troca direta eu fico muito mais, acho que é um jogador muito mais fiável o Cam Johnson e portanto fico muito mais confiante no que pode ser esta equipa de Denver. Adicionas o Bruce Brown, que de facto teve aqui 2 épocas com muitas lesões e que deixa aqui um grande ponto de interrogação, mas que volta para um sítio onde já foi feliz, onde foi campeão e onde sabem tirar melhor proveito dele. Eu acho que podemos ter aqui um Bruce Brown que pode dar uma ajudinha interessante. E o Tim Hardaway Jr. é aquele lançador que vem para espaçar o campo, aqueles no ano passado não tiveram ninguém a sair do banco que pudesse espaçar o campo, até para ajudar o Russell Westbrook a poder fazer alguma coisa, não tinham ninguém, e o Tim Hardaway Jr., que se calhar até não pode jogar em todas as séries de playoffs, mas há uma coisa que ele não tem, que é medo. Ele tomates tem para lançar quando for preciso, não vai suar do bigode quando lhe ter a bola na mão. Portanto, eu acho que há aqui uma combinação muito interessante para o Dave Adelman se estrear num training camp e numa época como treinador principal. Chico, alguma outra equipa que destaques aqui desta free agency? Já falámos de Atlanta, já falámos dos Denver como uma equipa também e os Rockets também como equipas a mexerem-se bem. Destacas mais alguém? Há 2 que fizeram moves se calhar um pouco mais discretos, porque também não era uma free agency assim, muito rica em termos de grandes nomes. Gostei de Detroit, que continua a ser muito seletivo. Agora foi buscar o Caris LeVert, que acho que continua muito no prisma que eles começaram a criar desde a época passada. E Memphis acho que se segurou. E o Duncan Robinson. É verdade. No fundo, os Pistons perdem Tim Hardaway, perdem Malik Beasley, trocam por Duncan Robinson, Caris LeVert e perderam também Schroeder, não é? Portanto, perdem um ball handler, ganham outro ball handler e perdem 2 atiradores, ganham um, e vamos ver, porque eles também têm alguns jogadores também tem o miúdo que se lesionou, como é que ele se chama? O Jaden Ivey. Portanto, foi isso que os Pistons fizeram e o crescimento dos jogadores vai ser muito interessante para os Pistons. Ias falar de Memphis. E Memphis, que eu acho que além de segurar a larga maioria dos jogadores que tinha para segurar, como o Santi Aldama, como o Jaren Jackson, não vou falar do Oklahoma, que o MVP decidiu poupar 100 milhões à minha equipa para ajudar na construção para os próximos anos, mas Memphis tenho sempre aquela esperança que Memphis deu o salto que nós estamos todos à espera desde que ficaram em segundo lugar na conferência. Foram buscar o Ty Jerome, que era se calhar um dos free agents mais apetecíveis pelo que tinha feito em Cleveland, apesar dos playoffs não terem sido propriamente positivos, e lá está, e foram segurando estes talentos. A larga maioria com contratos pareceram porreiros, mesmo nomes como o Cam Spencer, que eles parecem confiar. Portanto, acho que há ali potencial, e estes 2 nomes, lá está, são 2 nomes que eu penso que estão a tentar manter a linha editorial do projeto, e isso normalmente há potencial para correr bem. Eu em relação ao Ty Jerome, não gostei dele ir para Memphis, porque Memphis tem o Scottie Pippen Jr., são jogadores relativamente semelhantes, não é no estilo de jogo, mas são semelhantes nas debilidades que têm, nas coisas boas que têm. Portanto, e vão ter que dividir minutos, porque é isso, não sei até que ponto é que se calhar não... atenção, podem trocar qualquer um a qualquer momento e os 2 têm mercado, portanto, mas pode haver aqui alguma redundância. A questão de Memphis é que, coitados, Jaren Jackson acabou de ser operado porque estava a jogar com amigos e rebentou um dedo ou lá o que é que foi. É que nada corre bem a esta equipa. Nada corre bem. Eles, se pudessem trancar os jogadores dentro de casa, dentro do ginásio e ter e supervisão, era o que eles faziam, porque sempre que algum deles sai à rua ou é suspenso ou é lesionado. Olha, há mais 3 equipas, só numa nota final, que eu gostei muito também de algumas coisas que fizeram. Não desgostei o que os Knicks fizeram. Reforçam aqui a equipa com Jordan Clarkson, um segundo ball handler que nós sentimos que fazia falta de vez em quando ali na equipa quando o Brunson estava a ser muito limitado ofensivamente. Enfim, os 2 se tiverem que partilhar o campo, é claro que defensivamente vão ser um buraco gigantesco, mas acho piada a ideia do Jordan Clarkson no Madison Square Garden. E contratar um treinador?
contrataram um treinador, essa é a parte menos boa, mas o próprio Yabusele, que vai para os Knicks também, é uma bela adição ali para poder dar alguma versatilidade aos lineups e ser consistente ali na segunda unidade. Estou curioso com os Portland Trail Blazers, porque adicionaram o Jrue Holiday e querem ganhar este ano. Enfim, dentro dos possíveis, tem aqui uma identidade defensiva com o Jrue Holiday, Toumani Camara, Deni Avdija, Donovan Clingan, enfim, mais o Jeremy Grant, é um 5 muito interessante defensivamente, e depois tem a miudagem, o Scoot Anderson, o Shaedon Sharpe, o Jokic chinês. Também tenho é uma das minhas equipas que será certamente de League Pass, que eu tenho muita curiosidade para ver, apesar, tal como os Knicks, apesar do treinador. E depois os San Antonio Spurs, uma palavra para os Spurs, só porque draftaram bem. É verdade que a escolha do número 2 não tinha grande ciência, mas foram buscar o Carter Bryant na posição 14, que é um jogador à Spurs. O seu discurso na conferência de imprensa da apresentação é absolutamente delicioso, a forma e a reverência que ele tem perante todas as lendas dos Spurs. Ele dizia que entrou ali e de repente estava o Manu Ginóbili que vai ter com ele e que lhe diz bom dia, e ele diz: mas o que é isto? Isto eram as pessoas que eu vi na televisão e agora conhecem-me, eles sabem quem eu sou e vêm-me dizer bom dia. E é alguém que tem uma história também de vida interessante. Os avós são surdos e portanto é alguém que tem uma ligação particular com histórias, enfim, que têm um grande enfoque na humanidade, e portanto acho que é uma escolha à Spurs. E foram buscar o Luke Cornett, que não podia ser um jogador mais à Spurs dos jogadores mais Spursy que existe na NBA. Portanto, também estou curioso para ver o que os Spurs vão fazer com um Wembanyama que espero possa jogar 82 jogos. 83 se forem à final da NBA Cup. NBA Cup. Deixa-me só terminar a falar de duas equipas, que são duas equipas que me baralham o meu sistema, que é o Sacramento Kings, que eu confesso que não consigo compreender. Portanto, as adições dos Kings neste momento é Dennis Schroeder e Dario Saric. Sim, e o Drew Eubanks também, não? Ok, pronto, esqueci-me do Drew Eubanks agora. Okay. Mas acho que draftaram bem o Nick Clifford, acho que é um puto muito interessante. Sim, mas isso não coaduna com uma equipa que quer ser competitiva. O Schroeder foi para lá só para ganhar dinheiro, não é? A única equipa que lhe podia dar 15 milhões, portanto vai para ali em modo mercenário e a equipa não vai ganhar nada, não é? Claro. É isso. Estou curioso, Ricardo, para ver até que ponto é que ainda não podemos ter neste verão uma troca Sabonis. Vamos ver. E outra equipa que me baralha, até porque ainda não fechou algumas extensões que já deviam estar fechadas, são os Chicago Bulls, que trocam por Isaac Okoro, trocaram o Lonzo Ball, não falámos disso, mas é uma adição interessante para jogar minutos backup em Cleveland. Mas confesso que não estou bem a compreender também qual é o plano do Chicago Bulls, qual é que será a extensão de Josh Giddey e Kobe White, vamos ver. Mas estas duas equipas baralham porque nem vão para um lado, no caso dos Bulls, não vão para lado nenhum no caso dos Bulls, e em relação aos Sacramento Kings, uma equipa que tem Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis, ou seja, uma equipa cara. Não estou a dizer que é uma equipa boa, mas é uma equipa cara, e eu olho para este plantel e penso qual é o teto deste plantel e se esta equipa sequer consegue ter teto de play-in, e eu acho que não, e portanto não consigo compreender algumas coisas que eles fazem. Se eu vos perguntasse para escolherem uma equipa que, se fosse hoje a começar a época, não tinham vontade nenhuma de ver um jogo, qual é que seria? E e não contamos com os Wizards. Ok. Eu vou-te dizer, os Wizards têm juventude muito gira, pá. Olha que eu sou capaz de ver 5 ou 6 jogos dos Wizards na próxima temporada. Quando eles jogarem com os Lakers, pelo menos um vejo. Não. Olha que os Wizards vou ver mais do que a equipa que eu escolho, que são os Toronto Raptors. Toronto Raptors não tenho zero vontade de ver os Toronto Raptors, com o que eles montaram neste verão. Não me parece. Eu é os Hornets, mas não. Lamelo. Não queres ver o Con Knibble? Tenho curiosidade no rookie, porque não conhecia e surpreendeu-me subir tanto. Mas se é para ver o Lamelo, vou ao TikTok e vejo os highlights, que é como os adeptos deles veem os jogos dele, por isso. O Lamelo não vais ver muito, por isso é que eles foram buscar mais 30 bases. Spencer Dinwiddie, Trey Mann, Colin Sexton. Portanto, é para o caso do Lamelo querer fazer mais 17 tatuagens em simultâneo, e assim podes ver os outros bases a jogar a bola. Eu vou com Sacramento Kings.
Estar a ver à vez quem é que vai lançar entre Malik Monk, Zach LaVine, Dennis Schroeder e DeMar DeRozan. Não. Olha, e Mike Brown, vai durar ou não? Sei lá, eu não consigo. O Mike Brown é vencedor do Coach of the Year. Coach of the Year. Portanto, respeito. Put some respect. Como dizia José Mourinho. Bem, vamos embora. Olha, voltaremos. Nós a partir de agora vamos só fazer uma vez por semana e será mais ou menos neste formato e será às quintas. Ok? Ok. Combinado. Combinado. Combinado isto, não é? Nós já, não sei, já tinhas dito para o grande público. Não, ainda não tinha dito. E para o pequeno público. E para o pequeno público também não. Bem, malta, vamos embora. Obrigado. E se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.